um momento muito esperado. E eu quero chamar aqui na frente um dos meus grandes amigos, um dos caras que eu mais admiro e respeito. Desde que ele lançou o livro dele, Especialista em Pessoas, esse livro não saiu da lista dos mais vendidos no Brasil. Eu lembro que o papai, quando profetizava sobre a nossa vida, ele dizia: daqui sairão músicas para as nações, o Brasil vai ouvir o que vocês estão falando. E a gente, criança, da Zona Norte aqui, da Vila da Penha, não acreditava. Ah, que isso, pai? Só que hoje, tantos e tantos anos depois, Deus tem honrado a sua vida, pai, porque o Senhor não cansou de orar. Então eu quero que vocês deem uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero chamar o meu irmão Tiago Brunet. Aleluia! Boa tarde, pode tomar o seu assento. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe os negócios de vocês, Deus abençoe tudo que vocês tocarem. E eu quero profetizar que depois dessa conferência, quando você sair daqui, as coisas já estarão diferentes lá fora. Você vai sair daqui com as ferramentas que precisa para fazer as coisas acontecerem. Muitas coisas estavam impedidas, muitas armadilhas estavam no seu caminho, agora não mais. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrar de qualquer mal. Então prepare-se, porque o que nós vamos ainda receber até o final vai ser muito poderoso. Ainda tem muita coisa vindo aí. Vai nos preparar para os próximos tempos. Como Marquinho pregou, nós estamos entrando em um tempo que precisamos reconhecer as estações. Em que estações nós estamos? De que estação? Qual a sua estação na família hoje? Qual a sua estação nos seus negócios hoje? Qual a estação da sua saúde? Né? Quando a gente é jovem, a gente sabe que está na estação de que pode comer o que quiser que não dá problema. Depois dos 40, igual eu, tudo que você come, você sente na hora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Assim, meu Deus, deu até uma pontada aqui. Essa pizza, não devia ter comido essa pizza. Aí Deus falando lá atrás. As estações vão mudando. Isso é muito importante. E eu quero começar, eu tenho 4 filhos. Júlia, José, Joaquim e Jasmim. E é até bom o apóstolo Joaquim estar aqui hoje, porque na verdade é o seguinte, quando a gente teve a Júlia, 13 anos atrás, eu e Janine, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito, e ficou satisfeito mesmo, assim, ó, acabou, um filhinho, estamos felizes, a gente queria ter uma menina, né? E estavam muito felizes. Júlia muito inteligentinha, desde criança, muito bonitinha, estava muito feliz. Aí um dia a gente foi receber o apóstolo Joaquim e a pastora Veleda lá em casa para jantar, isso há 12 anos atrás, a Julinha tinha 1 ano. E o apóstolo Joaquim falou assim: rapaz, não fica só num filho não, porque vocês viajam muito, e aí a criança precisa ter um senso de família, você tem que ter pelo menos mais um. Nessa, a gente teve mais 3, e hoje eu vim aqui pedir apoio financeiro. Eu queria saber se foi só ideia ou se só pode contribuir, um boletim por semana. Pode, porque já são 4, estamos caminhando com uma ONG. Aí veio o José, veio o Joaquim, 4 sementes, isso aí. Veio a Jasmim, que não foi planejada, quando a gente falou, agora tá bom, Joaquim, do nada apareceu a Jasmim. Do nada não, foi... Depois eu conto. Aí veio Jasmim, e agora a gente está cheio de filho. Né? A Janine não pôde estar aqui, porque esse final de semana a gente não conseguiu organizar. A gente recentemente perdeu minha sogra que ficava com as crianças. Então a gente não conseguiu organizar para deixar as crianças com alguém, ela teve que ficar, por isso que eu vim sozinho dessa vez. Mas eu selecionei 5 fotos antes de eu começar a pregar. Eu quero colocar a primeira foto. Explicar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Ó, esse é meu pai e minha mãe me consagrando ao Senhor com 30 ou 40 dias de vida. Né? Comandante ali, Dona Fani, o nome desse pastor eu não lembro. Qual é o nome desse pastor, pai? Bispo Jocelino e eu.
E uma vida que começa... Qual é a importância de se apresentar seus filhos na igreja? É que uma vida que começa no altar tende a continuar. Não quer dizer que Deus não possa resgatar qualquer um. Mas se você já consagra teus filhos, dificilmente, se você continuar orando por eles, eles vão sair dali. Esses dias perguntaram para mim assim: Tiago, você é um cara inteligente, o que você planeja profissionalmente para cada filho seu? Você tem contato em tantas universidades, sou amigo de donos de grandes universidades no Brasil e no mundo. O que você tem planejado para eles? Eu falei, profissionalmente, absolutamente nada. Eles fazem o que eles quiserem. Quer ser mecânico de avião, vai ser mecânico de avião, quer ser engenheiro, faz o que quiser profissionalmente, portanto, que se sustentem. Agora, do altar, eu faço questão que eles sejam. A profissão eles escolhem. O altar é obrigatório. Todos os 4 foram apresentados no altar. E eu estou treinando meus 4 filhos para darem continuidade ao que eu estou fazendo, dando continuidade ao que meu pai está fazendo e o que meu avô fez. Então, o legado, o principal legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o altar. É a melhor forma de contribuir para o país. É a melhor forma de sermos pessoas melhores. É a melhor forma de nós ajudarmos a quem precisa. É a melhor forma de agradarmos a Deus e, acima de tudo, de estarmos no caminho da salvação. Então, cada um faz o que quiser lá em casa profissionalmente. Claro que eu estou treinando eles para serem bons no que fazem, mas todos os 4, eu diariamente profetizo, vão ser do altar, eu oro por eles todo dia, chamo meus meninos, o Joaquinzinho tem 5 anos, chamo ele de Pastor Joaquim. Às vezes chega a visita lá em casa e ele fala assim: pai, você já falou para esse seu amigo que eu sou pastor? Aí eu falei: tá, verdade, está aqui o Pastor Joaquim. Recentemente eu fiz um stories, eu acho que mandei para o meu pai no Instagram. Eu estava no meu escritório de casa dando alguns recados. Gente, então não esquece que domingo 10 horas tem pregação, amanhã eu vou estar não sei aonde e não sei o quê, e eu vou estar orando por você. Quando eu falei isso, o Joaquim entrou no escritório, veio para trás da cadeira, olhou para a câmera e falou: e vamos orar por toda a sua família. Então, uma vida que começa no altar tende a continuar. Eu não sei como a minha vida vai terminar, porque eu não consigo prever futuro, mas eu sei que vai ser no altar. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, ou se Deus vai me permitir mais 40 anos de vida, não sei. Mas que vai ser no altar, vai, porque essa decisão é minha. Quando eu parto é decisão de Deus. Onde eu vou estar, eu já decidi. No altar. Amém? Segunda foto. Que eu quero provar que eu sou muito espiritual. Meu Deus. Desde pequeno nos montes, Felipe. O pessoal de Niterói não ora com essa idade. É aqui só em Vila Cosmos. Aqui eu devia ter 1 aninho. Minha mãe flagrou essa cena na época que não tinha celular não, tá? Foi muito tempo de oração. Para dar tempo de pegar aquela câmera, passar o rolo e tirar. E aí, eu orando com 1 aninho. Próxima foto. Aí eu casando. Janine, 18 anos atrás. Tinha cabelo preto ainda nessa época, olha que benção. Próxima. A gente. Aí a gente já tinha uns 16 anos de casado. Próxima. Nossos frutos, nossos 4 filhos, Júlia, José, Joaquim, estava com muita afim de tirar foto, olha a cara dele. E Jasmin, está aí nossos 4 filhos. Então, vendo isso, eu quero falar um pouco para vocês sobre família. Porque quando a gente vê foto de família, já pode tirar, obrigado, querido. Quando a gente vê foto de família, a gente acha tudo bonito. Mas os bastidores é bem diferente. Os conflitos que nós temos, as confusões que nós já atravessamos, as dificuldades, as noites de choro, para a gente ter uma foto bonita dessa aqui, só Jesus e meus pastores, meus pais sabem. A gente adora ver foto de família no Instagram dos outros e falar: queria que a minha fosse assim. Se você conhecer por dentro, você vai ver que é tudo igual. Não existe família perfeita, existe a sua. A sua. Você tem que amar a sua. A dos outros não adianta.
E existem muitas dificuldades, sabe por quê? Nós não fomos treinados para ter família, é instinto. O homem quer casar, a mulher quer ter filho, é um instinto. A gente geralmente se une por instinto, mas não por treinamento. Você é treinado para um próximo emprego, você é treinado para passar no Enem, você treina para um monte de coisa, mas para casar você não fez o curso de como ser um homem melhor, como ser uma esposa, não tem. A gente simplesmente se junta e começa a vida. E aí começam os problemas, sim ou não? Aí você não sabe o temperamento da pessoa, você não sabe as feridas emocionais que aquela pessoa está carregando. E aí você vai ter que estar num constante exercício de perdão, porque sempre vai ter uma coisa que um ou outro vai fazer que vai ferir. Se você não perdoar, você vai acumulando muito lixo. E é por isso que muitos se separaram. Às vezes não teve um motivo específico, foi só o acúmulo de lixo emocional. Ou seja, quando nascem os filhos, essa madrugada, meu filho, antes de eu vir para cá, essa princesinha linda, com vestidinho de princesa, gritou a noite toda, papai, 4 horas da manhã. E a Janine olhou para mim e falou assim, hoje é a sua vez. Quando ela fala mais baixinho assim, gente, quando ela grita, eu até fico feliz. Tiago, vai, eu fico feliz. Quando ela fala baixinho, eu sei que o negócio está nas últimas. Hoje é a sua vez. Fui lá e pega. Tenta botar para dormir, não dorme. Não tem jeito. É bonito na foto. No dia a dia é uma dificuldade. Trocou fralda, fez um monte de coisa. É difícil. O marido chega em casa e ainda quer ser amado. A esposa, o quê? Quer ser amado. A vida é difícil ou não é, pessoal? Eita. Então por que alguns chegam ao fim inteiros e outros se destroem no caminho? A vida é igual para todo mundo. Mulher é igual em qualquer lugar, homem é tudo igual, no sentido de instinto, jeito de ser, os homens são tudo assim. Tanto que as piadas que fazem graça na internet são sempre as mesmas coisas, sobre mulher e sobre homem. É sempre o mesmo tipo de piada, porque se fizer piada sobre tal coisa com homem, ele vai rir, tal coisa com mulher vai rir. Esse dia eu estava assistindo uma piada dessa, mandei para a Janine, que o cara ligando o telefone, é até um casal crente novo que está surgindo aí, muito engraçado. Ligando, alô, é do saque dos homens? Eu queria saber porque a mulher de vocês, ela também já pergunta respondendo? É normal. Ah, tá, obrigado. Ou seja, as piadas são sempre as mesmas porque toda mulher é igual, todo homem é bem parecido, é mais ou menos isso aí. Então a pergunta é, por que uns chegam inteiro e outros não? Nós perdemos minha mãe 1 ano e meio atrás, mas eles terminaram inteiros. Terminaram juntos, 3 filhos, não sei quantos netos. Mas eu sei o que eles passaram para ficar inteiros. Eu acompanhei desde lá de trás. Para ficar inteiro até o final, foi isso aqui, ó. Não foi só conto de fadas, não. E as pessoas, elas não têm o costume de resistir às pressões para terminar bem. Esse dia me perguntaram numa entrevista de TV que eu fui fazer, qual é o teu maior objetivo de vida? Eu falei, o meu maior objetivo de vida, sem dúvida nenhuma, é terminar bem. Eu quero terminar inteiro. Quero terminar com a minha família, quero terminar sendo um bom pai para os meus filhos, quero terminar próspero, ou seja, eu quero terminar bem. Não importa quando, porque aí quem decide é Deus. Agora, como, eu quero terminar bem. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. E aí eu fiz algumas anotações que eu quero te ensinar. Você trouxe papel e caneta? Tem algum aluno do Café com Destino aqui? Temos alguns. Então já sabe que tem que ter papel e caneta. Eu anotei algumas coisas para te ensinar hoje sobre o que eu percebi nos que terminam bem. Quem termina inteiro não é porque foi mais espiritual, não. Porque eu comecei com 1 aninho orando e depois fiz um monte de besteira. Então não é o quanto você posta que é espiritual, não. Aliás, deixa eu te dar uma outra notícia. Não acredite nas redes sociais. Quem aqui me acompanha em rede social? Quando é que você viu eu postando uma briga minha com a minha esposa? Nunca? Agora, foto bonita da gente viajando para Paris. Quem já viu? Para Paris não, que eu não vou há muitos anos, né? Você viu para algum lugar, quem dera. Paris
preciso voltar. Mas você já me viu indo para algum lugar, porque quando a gente está de ônibus, apóstolo, a gente não posta não. Eu sou muito convidado para pregar em Niterói, e lá eles mandam passagem de ônibus, São Paulo, Niterói. Eles não gostam de abençoar ainda não, apóstolo. Depois até pensa. Quando você for convidar mesmo, manda de ônibus, não manda passagem não. Não é leito não, leito. Solta ali em Alcântara e vai andando. Aí, quando a gente está de busum, a gente não posta não. Agora, quando a gente pega avião, vamos posta. Rede social, a gente só posta coisa boa, só posta coisa bonita. Quando está no perrengue, ninguém posta não, nem eu, nem ninguém. Quando a gente está de bem jantando, posta. Quando eu e o Janine estamos brigados, a gente nem entra na rede social. E aí você vai para a rede social dos outros e fala, nossa, que casal perfeito. Que família linda. Você não tem a mínima ideia, e a família pode ser bonita, mas perfeito não é. Porque você não tem a mínima ideia dos bastidores para aquilo ali acontecer. E essa semana aconteceu algo que eu anotei para ser o primeiro ponto de hoje. Eu comecei, minha filha Júlia tem 13 anos, vai fazer 14. Ô, fase difícil. Quem que tem filho adolescente? Você sabe que minha filha com 13 anos, ela acha, mas assim, veementemente que sabe mais do que eu? Ela tem certeza absoluta. Mas pai, você sabe o que então? Filha, você não vai para casa da sua amiga essa hora? Todo mundo vai. Aí o que eu falo, você já sabe. Você? Até sabe, é tudo igual. Você não é todo mundo. Aí como ela está numa de me pedir muita coisa, eu comecei também a cobrar muita coisa. Falei, eu quero que você leia um livro por semana. O quê? Ah não, pai, que já tem o homework, o trabalho de casa. Falei, um livro por semana. Aí eu escolho um livro fininho, é claro, e coloco. Aí passa um quarto dela, ela está no iPad e não está lendo o livro. Ô Júlia, já leu o livro? Ela, já. Ah, já? Quando ela percebe que eu vou pegar, ela, eu li um pedaço. Falei, vamos lá, arguição, o que fala no primeiro capítulo? Ela, pai, é muito chato ler. Falei, mas você precisa ler. Aí ela me deu uma resposta essa semana que me quebrou. Ela falou assim, engraçado, você manda eu ler, mas eu nunca te vejo lendo. Calma. Quem é que acha que eu leio muito? Quem é que me acompanha e acha que eu leio muito? Ok, eu leio muito. Eu leio bastante. Por que ela falou isso, se eu leio bastante? Porque ela não me viu lendo. Geralmente, qual é a hora que eu leio? Lá em casa a gente acorda muito cedo, pega os 4 que estudam na mesma escola, organiza tudo, coloca no carro, despacha para a escola. Quando os 4 estão na escola, eu vou para a biblioteca de casa e começo o meu período de meditação. Pego a Bíblia primeiro e depois pego o livro que eu estou lendo na semana. Ou seja, eu descobri que não adianta ler. Tem que intencionalmente ler na frente deles. Não adianta orar. Você tem que dobrar seus joelhos, deixar a porta aberta para eles verem você dobrado. Anote isso aí que eu estou te dando um segredo. Seus filhos não vão saber que você é da oração, não vão saber que você é da leitura, não vão saber se eles não verem. Eles não acreditam no que você fala. Eles têm que ver. Aí agora, estou fazendo vigília no meu quarto de porta aberta. Aí mudei o horário de leitura. Eles chegam 4h30 da escola, eu chego mais ou menos 6, 7 horas do escritório, quando eu não estou viajando. E vou a esse horário. Eu fico toda hora chamando, Júlia, pega um café para papai para ela entrar no escritório, eu estou aqui, ó, cheio de livro aberto. Ô filha, que bom esse café, que eu não estou aguentando mais essas leituras, olha quantos livros. Lendo em hebraico, alemão, tudo junto, filha. Ou seja, tem um ditado antigo de um pensador romano, Marco Aurélio, que dizia o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ou seja, não basta você ser, você tem que parecer que é.
Ou seja, você que dá a entender que é isso mesmo. Porque os nossos filhos, é impressionante como aprendem pelo exemplo. Exemplo é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de geração. O que manteve a nação de Israel 2000 anos em diáspora, ou seja, 2000 anos fora de Israel, espalhados pelo mundo, o que manteve essas pessoas durante 2000 anos com o mesmo idioma, com a mesma religião, com a mesma escrita, com o mesmo livro, com a mesma cultura? Exemplo, de pai para filho. O filho escutava o pai falando hebraico, apesar de morarem na Alemanha, na Polônia, na Itália, não importa, dentro de casa falava hebraico. Exemplo, via o pai lendo a Torá. Exemplo, via como o pai se vestia, como a mãe se vestia. Cultura, exemplo. Ou seja, falar a gente adora, mas é o exemplo que treina a próxima geração. E exemplo precisa ser visto para que fique claro para as crianças de que lado nós estamos. Eu me policio muito, por exemplo, nas minhas reações, porque nas ações você consegue, sendo um pouco inteligente emocionalmente, você consegue se segurar, mas nas reações nem sempre. Quem entendeu o que eu falei? Nas ações, sendo um pouco inteligente emocionalmente, você consegue segurar. Mas nas reações, você está no trânsito, o cara te corta, quase bate em você, você vai reagir. Não deu tempo para pensar que é a ação. Você vai reagir. Então eu me policio muito nas reações, porque aquilo que você fala nervoso dentro do carro, o teu filho entende um processo inconsciente que é normal xingar. Que afinal de contas, quando está nervoso, pode. A forma como você trata a sua esposa, inconscientemente, está entendendo que pode fazer isso com uma mulher. Quem está pegando? E mulher, como você trata a tua esposa, a tua filha está entendendo que inconscientemente ela também vai poder fazer isso com o homem. E vocês vão perpetuar coisas ruins, eu estou falando, lógico, dos exemplos ruins, vocês vão perpetuar de forma inconsciente nos filhos o que vocês fazem de ruim. E aqui entra um dos maiores desafios quando se trata de família e gerações. Não dá para fingir ser exemplo, eu vou ter que ser de verdade. Eu estou escrevendo um livro agora, que é um dos livros mais difíceis da minha vida de escrever. E tem um capítulo que se chama A Teoria do Disfarce. Não posso dar muito spoiler, mas nesse capítulo eu falo o seguinte: a maioria das pessoas vivem em disfarces, elas não são de verdade. Você para pensar, um político em época de campanha, ele entra na comunidade carente e beija todo mundo. Pega as criancinha com catapora. A pergunta é, se ele não fizer isso, ele vai ganhar? Não vai, ele tem que fazer. Não tem nada de errado ele estar fazendo isso. Se ele não demonstrar amor, que é um princípio bíblico, ninguém simpatiza com ele a ponto de votar. Agora, quando ele faz isso só por aquele motivo, ele está usando um disfarce. Pensa numa entrevista de emprego. Fala, o que você quer fazer? Você quer trabalhar aqui na empresa? Quero. Para quê? Para contribuir com o crescimento do todo. Mentira, você está doido pelo salário. Gente, 5 mil. Mas se você falar a verdade, você vai ser empregado? Eu estou aqui porque eu estou precisando dessa grana. Vão te contratar? Parece que a sociedade exige que você use um disfarce. Quem está pegando? Parece que a sociedade espera que você ande disfarçado, para que você possa ir se adaptando aos lugares e tudo. Então muita gente fez isso na categoria exemplo. Na frente dos outros, meu filho, por favor, não coloque o pé no sofá. Mas quando chega em casa, você está deitado em cima da mesa. Uma coisa interessante que a Janine, minha esposa, me ensinou, nós temos 2 meninos e 2 meninas, então eu fui criado aqui, em frente ao Shopping Carioca, minha vida toda. Então eu andava de short, descalço e sem camisa, aqui, soltando pipa a vida toda. Então, por questão de cultura,
eu andava em casa de short sem camisa. Como talvez muitos de vocês andem. Aí um dia a Janine, a Júlia era pequena, a Janine veio conversar comigo. Thiago, eu queria que você mudasse isso. Eu falei, você quer o quê? Que eu ande arrumado dentro de casa? Não, mas não quero que ande sem camisa e tal. Nós temos meninos, meninas, os meninos têm que ver que não é normal andar assim, as meninas daqui a pouco vão crescer e tal. E aí eu comecei a entender que não é mais do jeito que eu quero, é do jeito que dá certo. Anota isso. Eu não faço do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que dá certo. Tem gente que fala assim, eu vou montar essa empresa aqui, que eu sei como é que é, você quer fazer do teu jeito. E às vezes não vai dar certo. Não é do teu jeito as coisas. O casamento não é do teu jeito, a empresa, o ministério, não é do teu jeito, é do jeito que dá certo. Então, se você não tiver exemplos para seguir, você nunca vai dar exemplo para quem está te seguindo. E só que não dá, gente, para usar o disfarce na hora de ser exemplo. No caso dos teus filhos, eles sabem exatamente o que você faz quando está apertado emocionalmente, quando está debaixo de pressão. Quando você está debaixo de uma grande pressão, teus filhos te veem orando ou te veem bufando pela casa reclamando. É assim que eles vão fazer. E a gente passou agora um aperto muito grande. Eu pensei em passar esse vídeo, mas seria muito apelativo. Mas eu tenho um vídeo de uma das mais de 90 noites que meu filho Joaquim, sozinho, sem ninguém pedir, colocava os joelhos às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, no quarto dele, sozinho, e orava pela minha sogra que estava com câncer. E um dos vídeos ele fala assim, sozinho, a gente filmou ele da porta e falou assim, Senhor Jesus, a minha avó não vai morrer, ela vai viver, coloca vida nela. E 5 anos ele profetizando, fazendo guerra espiritual. Nós nunca ensinamos ele a orar, mas ele vê eu e a mãe orando. Ele ora igualzinho como ele vê a gente orando. A gente ora andando de um lado para o lado, pro outro no quarto. Ele vê isso e estava replicando. Qual foi o problema? Deus levou a minha sogra. E desde que Deus levou minha sogra, ele não ora mais, não quer orar mais. Aí essa semana eu chamei ele para conversar. Falei, filho, ora pelo papai. Ele falou, não, pai, ora você. Falei, não, você que tem que orar. Ele falou, pai, mas eu orei e minha avó morreu. Aí eu percebi, numa conversa, que na verdade ele estava pensando o seguinte, eu orei e o pior aconteceu. Que eu estava achando o seguinte, que ele estava traumatizado, achando que a oração não dá certo. É isso que eu pensei. Olha a importância de você escutar teus filhos. E aí eu já ia falar, filho, para de bobeira, claro que a oração dá certo e tal. Mas como eu parei para escutá-lo, ele só tem 5 anos, eu percebi que o problema não era isso. Ele não estava achando que a oração dava certo, ele estava achando que quando ele orava para alguém, a pessoa morria. Então ele não queria orar mais por ninguém. Ele falou, se eu orei pela minha avó, ele morreu, se eu orar pelo meu pai morre. Isso que estava na cabeça de uma criança de 5 anos. Eu só percebi, porque eu investi tempo para perceber o que estava na cabeça dele. Só que, como vocês devem imaginar, eu sou uma pessoa muito ocupada. E aqui que entra, quais são tuas prioridades? Aí que eu tive que escolher, peraí, eu sou muito ocupado realmente, mas meus filhos são prioridades, porque se eu não der tempo para eles agora, eles, através de problemas seríssimos, vão tomar meu tempo na adolescência. Vou repetir. Se eu não der meu tempo para eles agora, através de problemas traumáticos, eles vão tomar meu tempo na adolescência. Quem está pegando? Então eu preciso decidir onde eu vou investir meu tempo. Que tipo de exemplo eu vou precisar ser. E não dá para ser disfarce, vai ter que ser de verdade. Não dá para fingir que ora todo dia. Não dá para fingir que lê a Bíblia todo dia. Não dá para fingir que você é calminho todo dia. Uma hora eles percebem quem é você. Então a proposta é difícil, mas nós precisamos ser exemplos de verdade para os nossos filhos. E enquanto a vida há esperança. Tiago, meu tempo já passou, já estou até nos netos. Enquanto a vida há esperança. Nunca é tarde. Segunda coisa que eu gostaria de você anotasse, que eu percebi quando se trata de gerações. Tudo que importa na vida, anote isso. Tudo que importa na vida é um sim e vários nãos. Tudo que importa na vida
É um sim e vários nãos. Quantas vezes, Felipe, você disse sim para Mariana? Uma vez no altar. O sim que importa. Não é sim, vai no mercado? Sim. O sim que importa você disse uma vez. Quantos não você teve que dizer para manter esse sim? Você disse sim para Jesus uma vez. Quantos nãos você teve que dizer para manter esse sim? É um sim para vários. Nós machucamos as nossas gerações, os que estão vindo depois de nós, quando a gente negocia o sim em troca de alguns nãos que a gente não consegue dizer depois. Para pensar na maioria dos problemas que você viu numa família, ou teve a ver com a falta de exemplo, ou teve a ver com a falta de não. Quem é que conhece o problema de uma família por dentro? Você acompanhou aquela separação, aquela quebra, aquela ruptura familiar, você viu por dentro a quebra de uma família. Alguém aqui já acompanhou por dentro? Viu de perto? Pode ver se não foi falta de exemplo ou falta de não. Em algum momento aquele homem não disse não. Em algum momento não teve um exemplo para o adolescente se rebelar a tal ponto de fazer o que fez. E é muito difícil dizer não. Sabe quando é que eu percebi o poder de dizer não? Recentemente. Isso é uma coisa tão básica, né, para o ser humano, mas eu aprendi recentemente. Há um ano e pouco atrás, eu decidi começar a cuidar da minha saúde. Fui no médico, fiz uma bateria de exames, e o médico me condenou em várias coisas. Falou, cara, sua glicose já está pré-diabética. O colesterol está ruim demais. Olha, se você não se cuidar, sabe aquele papo de médico, se não se cuidar, não sei como é que vai ser. Mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim, olha, doutor, todo mundo fala um monte de coisa que eu tenho que fazer. Não fala um monte de coisa que eu tenho que fazer, não. Me diz as duas coisas principais que eu tenho que fazer, só isso. Deixa eu focar em duas, depois eu vejo todo o resto. Que o cara fala, tem que correr na esteira, tem que fazer musculação, tem que fazer dieta total, tem que não sei o que, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Nas duas principais, as duas principais, corta o açúcar hoje. Nunca mais coloca açúcar na boca. Nenhum tipo de açúcar. E começa a caminhar 40 minutos por dia. Ou correr. Falei, tá bom. Agora é fácil. Cortar o açúcar e correr. Foi fácil? Eu não sabia que paçoca era açúcar, irmão. Eu botava no açaí e misturava. Falei, aqui não tem açúcar, graças a Deus. Paçoca vem de alguma raiz, né? Deve ser raiz, é natural. Açaí é fruta. Leite condensado é da vaca, natural. Misturava tudo. Deu até fome. Ai. E aí, com a vida social que eu tenho, de ter que ir muito evento, muita coisa, o tempo todo botava na minha frente algo que eu queria muito. E aí eu tinha que fazer uma das coisas mais difíceis que eu não imaginava que era tão difícil, quer dizer, não. Tinha que falar não. E o pior é que Satanás sabe quando você está tentando não comer as coisas, ele manda logo o que é mais gostoso, o que você não consegue resistir. Falei, gente, nem sabia que existia um doce desse. A mulher traz o doce que eu nunca vi na vida. Falei, não posso. Mas aí, com o tempo, não foi no primeiro não, não foi no segundo não, mas depois de vários nãos, eu comecei a ver resultado. O problema do crente é que ele quer dizer não para o diabo uma vez e quer resultado imediato. E são muitos nãos até você conseguir começar a ver que teu corpo está melhorando, que a glicose está descendo, que agora você está com mais disposição, agora você está dormindo melhor. Está se achando até mais jovem. Mas foi muitos não foi negar o brigadeiro uma vez. Foi uma sequência de nãos. Disse um sim. Sim, eu me comprometo com a minha saúde. E agora um monte de não. Sim, eu me comprometo com a minha família. Agora um monte de não. Sim, eu me comprometo com o ministério. Eu estou com Jesus até o fim. Agora é um monte de não. Tem que mentir ali. Não. Tem que fraudar o imposto aqui. Não. Tem que fazer o quê? Não. Agora é um monte de não. É um sim para vários não. E isso vai fazendo que, consciente e inconscientemente, a sua geração, os que estão à sua volta, comecem a te ver como uma referência.
Terceira coisa, tempo de treinamento. A maioria das coisas que eu vou fazer, que eu consigo levar meus filhos para participar, eu faço. Por exemplo, eu doei os direitos autorais de um dos meus livros, nós vendemos 1.180.000 livros oficialmente, por dentro das livrarias oficiais na pandemia. Livraria Saraiva, leitura e tudo, pá. Ou seja, o livro que eu vendo na igreja não conta, porque tirou do estoque do escritório. Eu estou falando de livros de livraria, que passa pela lista da revista Veja, 1.180.000 livros. Peguei os direitos autorais, todos 100%, e construí uma escola no interior da África para 1.200 crianças, com 1 ano de uniforme, comida, era tempo integral, salário de todos os professores por 1 ano. Aí o pessoal da missão me ligou e falou assim: Thiago, a escola está pronta. Eu falei: eu estou indo com a minha família toda fazer a entrega. Levei todos os meus filhos para a África. Soltava eles na aldeia, meu irmão, no meio do nada, todas as casas de barro. Soltava eles de manhã na aldeia, brincando com os amiguinhos lá, que eles fizeram na aldeia. E à noite, eu voltava, não tinha telefone, não tinha nada. José! Tentando achar para voltar, para a gente ir para casa que a gente estava dormindo. Ficamos 4 dias lá. No último dia fizemos a entrega da escola. Ninguém viu isso na internet, porque eu não postei. Mas para os meus filhos, eu falei assim, ó, quem construiu essa escola aqui foi o papai. Aquele livro, e esse, eu peguei todo o dinheiro desse livro e eu quero que meus filhos saibam, porque se eu não falar, eles não vão saber. Que nós temos um compromisso com os menos favorecidos. Que à medida que Deus nos prospera como família, a gente transborda na vida de alguém. Mas não adianta ter falado isso se eu não levasse eles para conhecer a miséria de perto, ter o impacto. E é engraçado que o pior não é isso. O pior é que eu percebi que o impacto da miséria para a criança é só no primeiro dia, tá? No terceiro dia elas já estavam rolando no lixo com todo mundo. E na hora de ir embora, não queria ir embora não, vão para cá, não, meus amiguinhos. Quando você está feliz é impressionante, você fica em qualquer lugar. E eles queriam ficar, eu falei, não dá para ficar. Então, o exemplo faz com que eles aprendam inconscientemente o que tem que fazer quando eu prosperar. O que tem que fazer quando é batizado com o Espírito Santo? O que tem que fazer quando assume um compromisso de levar uma família? O que tem que fazer quando... Eles vão aprender com vocês o que fazer em cada situação. Isso vem através do treinamento. Então, eu reúno meus filhos, não vou falar diariamente para não exagerar, mas 3 vezes por semana, para mini treinamentos de forma bem infantil, para não ser chato com eles, e a gente treina um assunto. Essa semana a gente está fazendo um treinamento de Jó. Mas não é só a leitura bíblica. Eu explico assim, o que acontece se Deus te tirar tudo? José, o que você faria? É um treinamento. Aí vai, pergunta, resposta. Aí cada um conta a sua história. Cada um tem uma idade, então cada um conta uma história mais mirabolante que a outra. Cada um tem uma forma de responder. Mas, no mínimo, nós estamos gerando uma integração entre a gente. Eles começam a ver que têm acesso a mim quando quiserem me contar alguma coisa, quando quiserem me perguntar alguma coisa. A gente brinca junto, a gente faz gincana bíblica. Quem acertar mais perguntas bíblicas ganha na sexta-feira alguma. Por exemplo, a gente vai pedir hambúrguer na sexta-feira. Sexta-feira ou a gente pede pizza ou pede hambúrguer, essas coisas. Quem acertar ganha 2 hambúrgueres. Aí o pessoal, por causa de um hambúrguer, eles ficam a semana toda estudando a Bíblia para acertar mais do que o outro. E o McDonald's faturando. Torcendo, meu Deus, que eles acertem essa semana. Então, ser exemplo, dizer um sim, vários nãos e tempo de treinamento. São 3 coisas que, se você fizer a partir de hoje, sua família está debaixo de uma blindagem. Não dá para prever o futuro, mas dá para saber que você vai estar mais à frente do que muita gente. Sendo exemplo de verdade, não disfarçando exemplo, mas sendo exemplo, dizendo o sim que importa e não para todas as outras coisas que atrapalham esse primeiro sim,
E terceiro, investir tempo de treinamento. Tempo de treinamento é uma coisa complexa, porque dependendo da idade que seus filhos estão, eles não querem mais te escutar, e às vezes, se são muito jovens e não entendem o que você fala. Então você tem que meio que inovar. Quando eles não querem mais escutar, você vai ter que buscar uma isca de algo que eles queiram só estar perto de você, porque quanto mais os filhos crescem, mais distância eles vão tomando. E se são muito novinhos, eles não entendem, eles querem estar perto, mas não entendem o que você fala. É por isso que eu não julgo, gente, não dá para julgar uma família que se desfez. Você não entende a dificuldade de cada um, a origem de cada um. Sabe o que eu fico pensando? Eu tive um excelente pai e uma excelente mãe. Meu pai até hoje me liga todos os dias para orar por mim. Isso dá uma segurança emocional, espiritual tremenda. Fui bem educado e casei bem e não sei o quê. E tem um monte de problema. Eu fico pensando, quem não teve pai e mãe, quem está cheio de coisa na vida, quem está com uma doença, quem está não sei o quê, não resiste. Se eu quase não resisti com toda a base, por isso que não dá, a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado, não dá para entender a decisão do outro, porque você não conheceu o passado, não conheceu tudo que aconteceu. Você não tem nem ideia do que sofreu na mão de um pai e de uma mãe. Meu pai e minha mãe só me deram amor, teve gente que recebeu abuso sexual do pai. Então julgar é uma ignorância. E além de ser uma ignorância, você está traindo algo ruim para a sua vida, que é mais julgamento. A Bíblia diz que na medida que você medir, você será medido. Por isso tudo que nós temos que fazer quando se trata de outra família é ajudar. Criticar e julgar já tem muitos juízes aí para fazer. Você foi chamado para ajudar. Você foi chamado para mudar a história. Você foi chamado para, através do teu exemplo, da tua casa, levar a verdade. A Cibele falou uma coisa interessante sobre a questão da vulnerabilidade. Eu entendi que de super-herói, santarrão, a gente já está cheio. E a maioria das pessoas que se fizeram de super-herói caíram depois. Então eu não tenho problema nenhum em dizer que eu só estou de pé por causa da misericórdia de Deus, que a minha família só está de pé porque muitas vezes meu pai teve que intervir, ir lá fazer campanhas de oração, e calma Tiago, calma Janine, as crianças, pai, a Júlia está rebelde, ele diz, calma, vamos orar, vem e tal, chama todo mundo, chama as irmãs de oração da igreja. Não foi, gente, meditando, que a gente ficou de pé, não, foi debaixo de muita luta. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, é quem perseverar até o fim, não é até sexta-feira, não é até sábado, não é vou dar mais uma semana, se Deus não fizer eu desisto. Quem ficar de pé até o fim será salvo. É até o fim. Eu acredito que existem homens e mulheres de Deus que fazem acordos. Por exemplo, eu estudo muito biografia. A história de grandes homens e grandes mulheres. E tem um homem que não dá para entender por que ele morreu, pastor Martin Luther King Jr. Ele morreu aos 39 anos, revolucionário, fazendo algo que ninguém teve coragem de fazer, e de uma forma que estava dando certo. Por que Deus levou aquele cara? Com 39 anos, porque ele não levou 45, em 6 anos ele teria feito muito mais coisa. Eu acredito que existem homens e mulheres de Deus que, por conhecerem a Deus e se conhecerem, fazem um acordo com Deus. Que é Deus, se você sentir que eu vou pisar fora, para não estragar toda a história que eu fiz até aqui, me leva. Porque muitos homens e mulheres foram tomados sem explicação da terra. E a única coisa que a minha inteligência consegue alcançar, e pode ser que não seja isso, é uma teoria minha, tá? Não tem nada a ver que Deus me falou, nada disso, é uma teoria minha. Eu paro para estudar, pensar, é que eles tenham feito acordos com Deus. Porque tem gente que quer levar a vida tão a sério com Deus e passar isso para as suas gerações, que se for necessário ele pede, me leva, mas não estraga minhas gerações. Me toma, mas não deixa eu morrer quebrado. Tem que ter muita coragem para falar isso com Deus. Tem que ser homem e mulher de Deus decididos mesmo para fazer um acordo. Você tem tanta certeza que seguir o caminho da retidão é o que você quer para a tua vida e para as tuas gerações,
que você coloca a tua vida como garantia. E a nossa maior recompensa vai ser ver os nossos filhos e os nossos netos no altar do Senhor. Essa vai ser a maior recompensa quando nós percebermos que por causa do nosso exemplo, do esforço que fizemos, apesar do nosso passado, o esforço que fizemos para ser exemplos, nossa família está no altar. Eu vou repetir, enquanto a vida há esperança, nada está perdido. Se o diabo está colocando na tua cabeça aí que para você já era, mentira dele. Já fala assim, está amarrado o diabo, sai da minha cabeça. Mentira. Está vivo? Tem esperança. Está vivo? Tem esperança. Vai colocar em ordem sim. Tua família vai entrar em ordem sim. Teus filhos vão refazer os caminhos e andar pelo caminho da retidão? Sim. Vão ser usados pelo Senhor? Sim. Não está tarde demais. É o Senhor que está falando isso. Não está tarde demais. Dá tempo. Enquanto a vida há esperança. Eu quero contar duas coisas para encerrar sobre o altar. Duas coisas que me fizeram perceber que meu caminho era o altar. Eu nunca quis ser pastor, como não sou pastor de igreja. Sou pastor ordenado, sou um pregador e honro a Deus por essa oportunidade, mas não sou pastor de igreja e nunca quis ser, por um motivo. O motivo foi que, como eu sou filho de pastor, neto de pastor, e meu pai trabalhava e meu avô trabalhava, eu vi a vida toda meu pai tirando lá de casa para botar na igreja. Então, na escola, todo mundo tinha Nike, eu ia de quichute. Todo mundo ia com carro mais ou menos, e meu pai ia com um chevetinho vermelho todo arrebentado. Então, inconscientemente, eu fui criando na cabeça o seguinte. Eu lembro um dia que estava eu e Tiago, Felipe, há muitos anos atrás, aí passou um fusquinha todo arrebentado, aí o Tiago falou assim, olha que carro estranho. Eu falei, é o meu pai. Aí ele, não, é brincadeira, era o meu pai com um fusquinha laranja, todo arrebentado. Vê lá. Eu estou casado há 18 anos, deve ter uns 20 anos disso, 22 anos. E aí, inconscientemente eu criei na minha cabeça assim, pastor não quero ser, senão eu vou ter que trabalhar, ficar duro, ajudar um monte de gente que depois sai da igreja. Não, isso foi inconsciente, não foi uma escolha assim inconsciente, ficou inconsciente na minha cabeça. Isso eu não quero. Eu quero prosperar, eu vou trabalhar. E aí comecei. Abri um monte de coisa, comecei vendedor, fui trabalhar em estúdio, não sei o quê, depois abri uma agência de turismo, comecei, e na minha cabeça eu estava me realizando. Eu estava ganhando um dinheirinho, não era nada demais, mas estava ganhando um dinheirinho, não sei o quê, pá. Mas como eu estava fazendo na força do meu braço, e não porque era a vontade de Deus, você abre brecha para um monte de coisa. Então entrou orgulho, entrou pecado, o diabo fez a festa. Altivez, vaidade e por aí vai. Aí Deus me quebra. Por que foi Deus que me quebrou? Além da minha burrice na época também, que ajudou muito. Mas porque aconteceu 1000 coisas ao mesmo tempo. Não tem nem como ter sido o diabo, porque o diabo não tem como mexer em tudo ao mesmo tempo. Só se eu sou o novo Jó. Observaste meu servo Tiago? Toca em tudo que ele tem, só se foi isso, porque veio todas as tragédias de uma vez. Quebrei de um dia para o outro, fiquei arrebentado emocionalmente, depressão, pânico, devendo milhões, não sabia o que fazer, desorientado, um monte de processo, e um monte de... falei, meu Deus, minha vida acabou. Meu nome está no lixo, já era. E aí eu lembro que a gente ficou um tempo, Janine e eu, comendo só miojo, que era a única coisa que a gente conseguia comprar. A gente já tinha experimentado um pouquinho de prosperidade, e esse é o pior, porque tem gente que fala assim, Tiago, mas eu como miojo até hoje, todo dia. Mas é que quando a gente experimenta um pouquinho bom, é muito difícil regredir. E a gente teve que largar tudo, vender tudo, e ir para um lugar muito feio, começar de novo, e ficar muito tempo, assim, semanas comendo macarrão instantâneo e sobrevivendo ali. E um dia, eu entrei no meu quarto e falei assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu te servi até hoje, eu nunca me desviei. Foi a primeira vez que eu escutei a voz audível de Deus. Porque quando a gente fala assim, Deus falou comigo, geralmente é um sentimento, uma impressão. A primeira vez que eu escutei a voz de Deus foi nesse meu quarto. Não tinha nem cortina, a casa toda arrebentada, um lugar horrível. Deus falou assim, você não estava me servindo não.
Me servindo você não estava. Não é porque você está vindo na igreja que você está me servindo. O que eu te pedi para fazer desde sempre foi estar no altar. Você que quis a vida empresarial. Aí eu fiz um acordo com Deus nesse dia. Eu falei, Deus, se você me tirar dessa miséria, se você me tirar disso, eu volto para o altar. E Deus fez um acordo comigo. Claro. Parecia que eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa. Tão real. E ele falou assim, ó, pode voltar para os negócios, mas nunca abandone o altar. Em 9 meses Deus me levantou. Começou a fazer revolução na minha vida. Fui para os negócios, mas ao mesmo tempo pregando, rodando o Brasil, fazendo tudo. Hoje, de segunda a sexta, todos os dias, eu prego para mais de 1,5 milhão de pessoas por semana no Café com Destino. Todo domingo, sem exceção, às 10 horas da manhã, eu prego para mais de 1 milhão de pessoas no YouTube. Todos os dias. Eu estou pregando de segunda a sexta e todo domingo. Só sábado eu não prego. Todos os dias, há muitos anos eu faço isso. Mas estou trabalhando, aumentei meus negócios e tudo. E aí um dia, um dos maiores grupos empresariais do país me procurou. Não sei quanto tempo eu tenho, alguém me avisa, tá? Um dos maiores grupos educacionais do Brasil, o maior na verdade, me procurou. Falou, Tiago, nós queremos comprar uma parte do seu negócio. Eu não vou falar de cifras porque é coisa muito absurda. Mas nós estamos falando de centenas e centenas e centenas de milhões de reais. E nós ficamos por 11 meses negociando. Chama advogado, e todo mundo chegava de jato, aquela coisa. Eu nem acreditava, falei, Janine, os caras vão comprar. Não estou acreditando, Janine. É de Deus, que coisa. E mulher já vai para o shopping gastar, eu vou gastando. Quando pagar, eu já... Cancelou o cartão da CA, eu falei, não cancelo da CA ainda. Espera confirmar. Quebrou o cartão da Heller, está amarrado. Eu falei, calma. Espera entrar. Aí, ficamos. Uma fortuna de advogado. Fortuna. Um dos melhores advogados e tal. Eu lembro que no dia que a gente estava para assinar, aconteceram 2 coisas. Um monte de advogado, um monte de coisa sentado, todo mundo de terno e gravata, o meu telefone tocou, quando eu olhei era minha mãe. E eu sempre atendi minha mãe. Eu lembro que no dia que a gente foi para o enterro, uma das coisas que eu falei ali, olhando o corpo, foi, eu não te devo nada. Todos eu te amo, eu dei, todos os beijos eu dei, nunca deixei de atender. Nesse dia ela me ligou na reunião mais importante da minha vida, quando eu peguei para atender, o advogado falou assim, ó, não sai não. Estava na hora de falar dos números. Eu falei, cara, é minha mãe, eu vou sair. Peguei e saí. Quando eu atendi, eu falei, oi mãe, fala. Ela, Tiago, você não vai acreditar, a salsicha está um absurdo no Carrefour. Eu vou lá no Mundial. Eu falei, mãe, vai no Mundial, porque, meu Deus. Eu falei, mãe, é que eu estou no meio da reunião. Ela e teu pai? Aí começou a falar, tá o calor aqui, e não sei o quê. Eu falei, tá bom, mãezinha, depois eu te ligo então, tá? Beijo, tchau. Voltei para a reunião. Quando eu voltei para a reunião, eu já voltei desconcentrado. Eu falei, cara, minha mãe me ligando no meio, ela sabe que é hoje a assinatura do contrato, me ligar para falar de salsicha. E aí, o dono do negócio sentiu que eu estava desconfortável. Falou assim, Tiago, você está desconfortável? Eu falei, não, cara, eu só me distraí. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, não assina agora não. Vamos fazer um voo no meu avião. E a gente vai fazer um negócio com classe. A gente vai decolar e lá em cima, nas alturas, nós vamos selar esse contrato. Eu falei, tá bom. Vamos. Fomos todo mundo para o hangar de Congonhas, pega o jato do cara, entra, decola. Quando decola, um avião novo, o jato mais moderno do Brasil. Quando decola, despressuriza a aeronave, faz não sei o quê, começa um desespero, os pilotos apertando. Eu falei, meu Deus, vamos morrer. Um sentimento de morte. Eu peguei o telefone que estava sem sinal e comecei a mandar um monte de mensagem para a Janine. Falei, quando cair, vai liberar o sinal, eu te amo. Espera 3 anos para casar de novo, pelo amor de Deus. Dando várias instruções. Porque eu tinha certeza que ia morrer. Foi um sentimento de morte terrível.
E aí, tem um cara, e ninguém no avião era crente, só eu. Aí o advogado desse cara, depois de muito tempo ele me contou que ele estava me escutando escondido na internet, estava quase se convertendo. E ele falou assim, rapaz, quando eu vi você que fala com Deus face a face, pegando o celular, mandando recado, eu falei, morremos, já era. Ele falou, até desistir. Eu falei, agora morremos mesmo. O Thiago está mandando mensagem de despedida, acabou. Conclusão, pousamos, fizemos pouso de emergência em Congonhas, quando vem bombeiro, vem tudo, para a pista, fecha, para ver o que aconteceu. Não era nada, foi o duto do banheiro que abriu, aí ficou entrando no ar, não era nada, ou seja, foi um problema só para assustar todo mundo e fomos para casa. Eu achei, pô, minha mãe me ligou e esse avião deu rolo, eu acho que não é para assinar esse contrato. Aí a Janine falou assim, Thiago, se é Satanás que não te enganar, eu já até gastei. Eu já até gastei, menino. Aí liguei pro meu advogado e falei assim, ó, eu queria que você relesse o contrato. Cara, a gente tá falando de 2.000 páginas, aqueles contratos de M&A. Aí ele falou, rapaz, aí eu já vi tudo. Eu falei, quanto é para você revisar? Ele me cobrou 40% do valor que ele tinha cobrado para ler. Eu estou falando de muito dinheiro, gente. Eu falei, eu vou pagar, mas tem alguma coisa nesse contrato. Felipe, 2h da manhã esse cara me liga. Brunet, tá sentado? Eu falei, tô. Abre aí comigo, página 156, vai lá no artigo tal, lê as 3 últimas linhas. Pequenininho estava assim, ó. Depois de assinado, fica terminantemente proibido o Thiago falar de religião, mencionar a Bíblia ou fazer qualquer tipo de apologia ao cristianismo. O cara aí, o que ele estava pedindo ali? Meu ministério, me entrega teu ministério, eu vou comprar teu ministério. Não, ele não estava me proibindo mediante a autorização dele. Eu poderia pregar? Poderia. Ele teria que me permitir o lugar que eu ia pregar. Café com destino, não ia poder fazer. Se eu me libero a falar esse assunto, ele ia ter que revisar o que eu ia falar. Ali, 2h da manhã, eu caí de joelho e falei, Deus, me ajuda a pagar essa dívida que a minha mulher já fez, mas eu não vou vender meu ministério. Porque eu fui chamado para o altar. E outra coisa, o negócio era da empresa, do Instituto Destiny, um instituto de educação que eu tenho, não tinha nada a ver com o ministério. Ele colocou ali, que de alguma forma ele queria pegar o que realmente era precioso para Deus. E a segunda coisa, e aí eu falei, o que Deus quer para mim é para o altar. E a segunda coisa foi quando eu comecei a vencer um pouco na vida, eu começava a falar para meu pai, ó, comprei uma casa nos Estados Unidos. Meu pai, muito bom, muito bom. Pai, vem aqui, formatura do meu mestrado, seu filho é mestre agora aqui na faculdade dos Estados Unidos. Meu pai, muito bom. Eu falei, será que meu pai não está torcendo por mim? Pai, lembra que você falou que eu seria um José e não sei o quê? Olha o que Deus está fazendo, olha os negócios, olha o dinheiro, olha isso, olha aquilo. Meu pai, muito bom. E na minha cabeça o meu pai não estava vibrando comigo. Até o dia que eu comecei a fazer a conferência Destino, ele me viu no altar. E ele ficou chorando do início ao fim, me abraçou e falou, Deus te chamou para isso. Aí eu entendi que um pai vibra quando o filho alcança o destino que ele profetizou. O que eu quero te falar com tudo isso é, faz o que você quiser fazer, mas o teu destino é o altar. Às vezes não vai ser o púlpito, vai ser lá na salinha das crianças, mas é o altar que Deus te deu. Às vezes vai ser em outro lugar, vai ser na tua empresa, mas é o altar que Deus está te dando. Eu sei de uma coisa, que Deus não chama ninguém para ficar à toa. Se você está numa conferência como essa, que Ele quer preparar você, tua família e as tuas gerações para fluírem no altar. Vão fluir no altar. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, Ele está atrás de arrependidos. Às vezes junta eu e meus 3 irmãos, meus 2 irmãos, nós 3, e a piada mais recorrente que a gente faz
Quando a gente vê Deus usando nós três em algum lugar, já pensou se eles descobrissem o que a gente já fez na vida? Saiba que Deus não está atrás de perfeito, não. Ele está atrás de arrependidos. Se você está arrependido até aqui, Ele pode pegar você, tua família, as tuas gerações e levantar. Jacó não foi perfeito, mas levantou o altar. Eu acredito que o Brasil pode ser curado de muitas formas. Pode melhorar a política, eu não acredito muito, mas pode. Pode ser através do empreendedorismo, através da educação, mas nada vai curar tanto nossa nação quanto o altar. Nada. Então a maior contribuição que você e as suas gerações podem fazer é pelo menos um de vocês serem do altar. Treine seus filhos, para todos, serem do altar, mas pelo menos um. Você vai falar assim, eu fiz minha contribuição para o Brasil, eu treinei um filho para ser do altar. Nenhuma instituição liberta mais drogado, prostituta, gente em depressão, previne suicídio do que a igreja. Socialmente falando, se a igreja acabar, o mundo desabar. Quer salvar o mundo mesmo? Treine a sua família para ser do altar. Quer realmente ajudar as pessoas? Você pode até se formar em psicologia, vai ajudar 5 pessoas por dia no consultório, mesmo assim só naquela área. Pode até ser médico, vai ajudar 100 pessoas lá no hospital todo dia, mas só naquela perna que machucou. Agora, se você for do altar, vai ser milhões de pessoas e corpo, alma e espírito recebendo cura, libertação e redenção. Nós nascemos para o altar. Quem crê, fica de pé e aplaude ao Senhor. Aleluia! Senhor, nós glorificamos o Teu nome e declaramos que as gerações que estão aqui representadas serão do altar. Diremos o sim que importa e não para todas as outras coisas. Seremos exemplo de verdade, não apenas um disfarce para os nossos filhos. Senhor, vamos incluí-los em um verdadeiro campo de treinamento que vai ser o nosso lar. Nossa casa vai treinar missionários, nossa casa vai treinar pastores e pastoras, nossa casa será, Senhor, um campo de treinamento para homens e mulheres que farão diferença nessa geração. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu desejo a paz do alto, a prosperidade que somente os céus podem dar sobre você, tua casa e os teus negócios, em nome de Jesus. Amém?